pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast, o vosso podcast de heavy metal que funciona como um despertador dos temas mais quentes de heavy metal. É isso, nós somos uma espécie de relógio despertador, daqueles antigos, ou tipo café da manhã. Café da manhã em que o café é sempre puro e sem açúcar. É isso. Eu sou o Zé e o meu amigo cafezeiro é quem? Mr. Nuno Melo. É isso. Olá pessoal, e é verdade, somos aquele despertador daquele que tem as duas campainhas e tem uma coisinha assim, aqueles que a gente geralmente. Exato, é isso mesmo. Aqueles que a gente depois fica com vontade de atirar para longe. E que tinham uma coisa boa. Tinham uma coisa boa que não tinham o botão do snooze. Porque o botão do snooze é perigoso. Já se chegou atrasado ao trabalho muitas vezes por causa daquele botão. É um botão complicado. Mas sim, somos o café da manhã do metal. Até porque hoje estamos a gravar aqui numa hora. Vida de podcaster é tesa. A hora do metal, é a qualquer hora. É a qualquer hora. Portanto, se notarem que a gente está um bocadinho mais inchados de qualquer costume, é porque saímos da cama há bocadinho. mas pronto, é isso. Estamos aqui sempre para. Isto é assim, a gente se for preciso não dorme para proporcionar um episódio aos nossos fãs. É impressionante. É assim. É impressionante. Epá, e o último episódio, o que é que foi? O que é que acharam neste último episódio com o grande Mike Storm, aquela tempestade? Epá, eu achei espetacular. Eu achei que foi épica. Nosso amigo Mike Gaspar, um dos capitães da nau Country Metal, sempre a navegar com boa música, aquele homem. Foi espetacular. A nau do Seven Storm já saiu do porto. Já se percebeu que já apanhou pelo menos 7 tempestades por caminho, mas aqui vai sempre para a frente, portanto não há. A gente já sabe que com os singles que já saíram, a gente já falou sobre isso durante a semana e tudo. Os 2 singles saíram espetaculares. Saudade e o Haunted Sea. A verdade é que são 3, não é? Temos 2 versões da Saudade, uma em português e outra em inglês, qualquer uma melhor do que outra. E a gente está mesmo aqui ansiosos para ouvir o resto do álbum, porque isto vai vir coisa boa. 12 de agosto, pessoal. 12 de agosto, vinil, CD, o que vocês quiserem. Mas posso estar dentro do tudo. É obrigatório ouvir o Maledictus dos Seven Stars. O nome eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Certeza. Vou ouvir e vou comprar, não é? É assim. E hoje. E agradecer ao pessoal todo que aumentou as visualizações. Não sei se foi a nossa primeira versão em vídeo, em que aparecem estas caras vindas. Queremos acreditar. Claro que foi por nossa causa que eu acho que foi por causa do Mike, mas pronto. Foi só queria ver a nossa cara linda e pronto, é normal. Curso normal. É que as visualizações todas foi assim, e vou-te explicar como é que foi. Quer dizer, olha, os gajos do Wamp e mostraram, por isso é que a gente tem tanta visualização, que é, afinal é só isto, e finaram-se a rir. E depois, o que é que fizeram? Iam mostrar aos amigos. As visualizações todas eu escolhi que iam mostrar aos amigos. Olha estes gajos. Depois o outro, sempre assim. Mas continuem. É assim. Mais vale falar do que não falar. Portanto. Exatamente. É isso, a gente agora vai. Falar, vamos para lá. Vamos para lá, vamos só dizer que a gente agora vai tentar daqui para a frente ver se a coisa calha de fazer uns vídeos, de fazer em vídeo também. Portanto, vocês, se não quiserem ver as nossas caras, das duas, uma, ou fecham o ecrã do computador ou vão para o Spotify. Aqui no YouTube é para isto. A gente faz assim. Ok. Vamos se calhar para coisas sérias. Que é uma coisa que o nosso metal, o nosso podcast é conhecido por coisas sérias. Só que não. Seriedade e integridade. É o nosso exatamente. Vamos para a única secção que realmente funciona assim neste podcast, que é a secção das notícias. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal, as notícias que foram trazidas pela Tempestade Metaleira. É isso.
Pronto. O que é que temos aí na previsão? O que é que temos aí? Nuvens negras, certamente, não é? Temos, sim, exatamente, nuvens negras de black e death metal. Temos, Black Clouds, exato. exatamente, as Black Clouds trouxeram-nos muita trovoada, muito vento e ondulação, marca vado pequena vaga, ondulação noroeste 3 metros e meio. Mas pronto, vamos começar. Nosso amigo Nuno José Mata. Não era José Mata, acho que era. Era o gajo que isto era o gajo que na RTP Açores dizia se dava para estender roupa ou não era? Se estava bom para estender. Dá para ouvir metal ou não? Dá sempre para ouvir. Exatamente. Dá sempre para ouvir metal, com um bom ou com mau tempo, e temos aqui já o nosso país fervilha fervilha, principalmente de black e death, já sabem como é que é. E há uma banda aí que por enquanto ainda São Miguel e tal é o caldeirão, é as furnas do death metal. É as furnas, exatamente. Energia geotérmica havia subir. Em relação ao norte do país, também se faz. E parece que há aí uma banda mistério, que ainda não se sabe quase nada sobre eles, mas que já lançam um álbum a 9 de setembro. E a banda chama-se... ainda devemos tentar perceber até lá, mas penso que isto seja uma sigla. ANZV, porque chamar uma banda de ANZV é capaz de nascer assim muito fácil. Mas pronto, é uma banda de Black Death, o pouco que se sabe agora é que é do norte do país. Vão lançar um álbum. CV, sim, se calhar tu fazes parte da banda. Agora não queria dizer nada, não é? Força a ver. Realmente tem um A, um N, um Z e um V. Portanto, temos um A que ainda não sabemos quem possa ser. AMP. Zé Vieira. Está feito? Está feito. E a gente, pronto, desvendamos o mistério. E com isto descobre-se rapidamente. Em 5 minutos, menos de 5 minutos, desvendamos o mistério dos anos. Está feito. É assim. Bem, a sério, o Janso tem data de lançamento para o seu álbum a 9 de setembro. E a 16 de setembro já apresentam o álbum no Art Club no Porto. Portanto, fãs de Black e Death, é aí preparar já tudo para o dia 16 de setembro estar no Art Club a apoiar aqui o pessoal. Eles têm uma distribuidora chamada Exercise Music, e que refere-se à banda como ventos do norte que se fundem com a temática mesopotâmica através de um black death metal que vagueia entre o clássico e o post-death. Imagina isto dito pelo José Mata. Epá, perfeito. Ventos de mudança. Ou pelo Sidónio. Ou para Sidónio, também ficava bem. Por acaso nunca mais. Uma banda de ventos do norte que se fundem com a temática mesopotâmica através de um black death metal que vagueia entre o clássico e o post-death. Não percebi nada, mas a seguir temos os grandes Led Zeppelin. Pronto, é isso. Já sabem, quando se for saindo mais, a própria banda na divulga mais de que isto, estão a fazer um mistério à volta da coisa. O álbum chama-se Galas. Portanto, é Galas. Eles têm um teaser no YouTube sobre a banda, e parece, o pouco que tocam parece um death metal muito porreirinho. E já sabem, a gente, à medida que for sabendo mais coisas, a gente fala aqui dos ANSV. Sim, senhor, muito bem. Olha, eu vou para outra, vou para uma notícia mais internacional, que é do nosso amigo Titi Ozzy. Olha o Titi Ozzy aí. Titi Ozzy. Esta hora ainda deve estar a dormir, não? Porque a idade já pesa. já pensa. Não, se calhar até já está acordado há mais tempo que a gente. Ele, quanto mais velho és, pronto, só acorda. Deitar cedo e cedo erguer, acho que é um lema do Ozzy desde pequenino. Sim, deve ser. Mas pronto, ele tem um novo single que se chama Degradation Rules. É isso, as regras da degradação. É isso. Participação do grande riff Lord Tony Iommi. Curti bastante este single, juntamente com o Patient número 9, muito forte também. Acho que vai ser daqueles álbuns espetaculares, parece.
também com a convocatória que o Ozzy meteu lá, não é? Isso é tipo seleção para o Mundial, não é? Exatamente. Olha, quem é que eu vou escolher aqui? Os melhores dos melhores para tocar comigo, só para Tony Iommi, Jeff Beck, e Taylor Hawkins e não sei mais o que, Eric Clapton, mais. Zac Wild, não é? Só podia, não é? Mas podia não funcionar, não é? Um grupo de estrelas, mas parece que está a funcionar muito bem. Está a funcionar muito bem. E uma coisa que eu curti também deste... O treinador é bom. É a Sharon. O treinador é... Se aquilo não correr bem, ela mete tudo a andar. Uma coisa que eu curti também foi a capa do disco. Parece que está fixe. Para mim está fixe. Que é o Ozzy vestido de preto. Claro, Prince of Darkness, não é? Mas com dois pormenores deliciosos. Para já é uma tatuagem e um pin que ele tem no casaco. Com o quê? Com o animal preferido do Ozzy. O morcego. Por acaso está muito fixe. Ele tem aqui na lapela. Pensava que era o cão. O Barca-Tamundo. Não sei. Não, ele tem um cauzinho, não é? Ele tem um... Acho que sim. Eu ia fazer aqui uma piada, tipo, neste caso é o animal preferido para comer, não é? Pois exatamente. Ele gosta de todas as formas de feitiços. Por isso é que o Ozzy não apanhou o Covid, porque eu já como morcego já muitos anos. Não, exatamente. Se calhar ele é que começou. É verdade, começou com esta esteira toda. Mas pronto, está feita a tua. Está feita. Olha, a minha, continua. Voltamos a Portugal. Voltamos a Portugal e vamos a 80 metros debaixo de terra. Ali. É logo a vir para a zona de. Vamos a vir para a zona de Miradaires. A gente já falou sobre isto. O pessoal já sabe do que é que a gente está a falar aqui. A gente já falou deste álbum, mas que é dos Municipal. Os Municipal vão lançar o tão aguardado DVD ao vivo nas Grutas de Miradaires e já está marcado 23 de setembro. Portanto, isto agora agosto e setembro o pessoal é o ordenado só para metal. Eu acho que sim, é uma boa maneira de investir. Ou então é como a gente já falou, vocês comecem a marcar a vista e quando chegar ao Natal é aos primos, não sei que, nunca sei o que é de oferecer, sabes? Olha, o tal álbum é assim. Estamos em julho, pessoal. Nós já estamos aqui a dar sugestões de Natal. É isto. É isso. Natal já é o ano passado. Já o ano passado começámos cedo. A gente o objetivo é começar sempre antes das luzes de Natal. Sempre. Exatamente. Portanto, o DVD nas Grutas de Miradaires vai se chamar From Down Below Live 80 Meters Deep. Como eu estava a dizer, sai a 23 de setembro. E é o tal concerto que os Municipal deram nas Grutas de Miradaires, uma das 7 maravilhas naturais. O som saía pelos exatamente, era um número muito restrito de fãs e que todos assim com os escutadores a ouvir, porque pronto, razões de dar cabo ali do ambiente das estalagmites. Exatamente. E pronto, é assim, vai sair agora a 23 de setembro, é uma excelente oferta ou uma excelente compra. E para quem quiser ver a banda ao vivo, eles neste momento estão numa tour dos 30 anos da banda, que vai até ao dia 1 de novembro. Com dois grandes concertos. Dois grandes concertos, um no Coliseu do Porto e outro no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Cheira-me que no dia 1 de novembro vai haver muita música do 1755. Acho que sim. É provável. Tem tudo para ser, pelo menos este de Lisboa, quem puder ir, eu acho que devia tentar, porque vai ser o último. Geralmente o último concerto da tour é sempre uma coisa especial e deve ser muito fixe. Mas até lá, portanto, comprem o DVD From Down Below 80 Meters Deep. É verdade. E lançamos já o desafio a todas as bandas açorianas portuguesas, pronto, para virem aos Açores. Nós temos muitas grutas aqui. E temos o Algarve de Carvão. E temos o Algarve de Carvão. E faz-se ali concertos magníficos, digo eu. O único vulcão visitável no interior do mundo. Portanto, está tudo dito. Não sei o que é que se pode dizer mais. Down inside a volcano. Quero melhor. Exatamente. Vai from Algarve of Carvão. Carbon Algar.
Calou. Coisa. Ok. Bem, continuando com a última notícia, continuando em singles, tenho aqui um do Sr. Mustaine, é verdade, nosso amigo Big Dave Mustaine, acaba de David lançar Mustaine. o seu David Mustaine para os amigos, não é? Acaba de lançar o seu segundo single deste novo álbum, o TSTD. TSTD. Como é que é? The Sick, The Dying and The Dead. Parece uma doença, parece um síndrome qualquer. Yes. The Sick, The Dying and The Dead. É isso. Este single chama-se Night Stalkers. Curti bastante também, grandes rifalhadas de thrash metal, não é? Grandes solos, fórmula Megadeth ali dos clássicos mesmo. Por acaso achei mesmo a fórmula Megadeth. O Kiko. Megadeth. Tem aqui uma mosca de vez em quando está passando aqui, pessoal. Mosca. É clássico. Mosca amp. Mosca amp. As moscas também são metaleiras, por isso é que são pretas. A meio desta música, no entanto, temos uma participação especial. É verdade, pessoal. Nada mais, nada menos do que o rapper Ice-T. É. Depois, sim, a primeira... o rapper, bem, este rapper é aquele que tem uma banda de heavy metal que se chama Body Count. Nunca ouvi, mas tem. E pronto, e depois de vermos o Mustaine cantar aquela música do que passa a people. Que passa a people, que passa com o John Fife, que era. Já estávamos à espera, tinha que acontecer qualquer coisa neste álbum assim diferente. E foi isto. Mas de resto, a música está muito porreira. E tirando aquele bocadinho. Está muito fixe. Esta Night Stalkers a juntar ao Will Be Back também está. Acho que vem aí um clássico dos Megadeth aí para setembro. Eu acho que o Kiko foi uma aquisição. Espetáculo. Uma aquisição das boas. Pá. É pronto, ainda temos o David Evelson, que agora está virado para outras coisas. Não, redes sociais acabou por ele. Exato. E pronto, mas temos o Mustaine e o Kiko a tocar, como se diria na terceira, a tocar poderes. A tocar poderes, é isso mesmo. A tocar muito. E por falar em tocar muito, se calhar vamos para o tema desta semana. Não é? Vamos para o tema desta semana, que vamos. Pronto, vocês sabem que a gente não dá só entrevistas, a gente vai fazendo aqui vários temas e de vez em quando a gente faz uns tributozinhos aqui ao pessoal que merece. Relembrar aqui algumas coisas, alguns acontecimentos, algumas figuras mitológicas da mitologia. Da mitologia metaleira, quer dizer. Metaleira? Também podia ser, mas. O AMP já faz parte da mitologia. Já faz. Nós somos o amplificador do metal em Portugal. Isso. É assim. Isto vai ser bonito. Esta frase, quem ouviu. Bem, vamos falar de Randall William Rhoads, chamado Randy Rhoads. Randy Rhoads. É isso. Vamos um dos nossos Eternals, o lead guitar. A gente ainda tem bem lead guitar nos Immortals, porque os dois são. Tem mais com. Twin lead guitar ou triple twin. Já não lembro quanto é que é. Vamos falar daqui do nosso amigo Randy, um guitarrista dos melhores guitarristas de sempre, que infelizmente morreu cedo, aos 26 anos, mas que deixou já, aos 26, já deixou um legado enorme. Muito do que se faz hoje em dia, muita da maneira de tocar a guitarra de hoje em dia deve ser este amigo, da mesma maneira que se deve ao Eddie Van Halen. Mas infelizmente, como ele morreu mais cedo e tudo, não conseguiu talvez mostrar a fama que o Eddie e o reconhecimento que o Eddie teve, mas era dos mais dos melhores de sempre, não é? E a gente vai falar um bocadinho sobre ele, aqui um bocadinho sobre a história dele. E pronto, o nosso amigo Randy Rhoads ficou mais conhecido por tocar no seu guitarrista do Ozzy, não é? Do Titi Ozzy, mas ele também era dos também tocou nos Quiet Riot e tudo, e ficou conhecido, toda a gente sabe. Se a gente falar naquela guitarrinha com as bolinhas amarelas, exato, até aquela música da guitarra pequenina, as bolinhas amarelas, não é? Era o biquíni, estava o biquíni pequenino, as bolinhas amarelas. Mas é isso. Hoje vai ser episódio de tributo. Já metemos aqui a nossa guitarra Ouija para cima da mesa.
tabuleiro Ouija é a nossa guitarra, não é? Lançámos os dados e vamos falar com os mortos. We talk with the dead. E vamos falar com. Por acaso não vamos falar porque ele não está disponível, também é um bocadinho de manhã ainda. Falámos E outro vamos ver. dia. Falamos outro dia. Grande guitarrista lendário Randy Rhoads, virtuoso, o ícone, um dos maiores de sempre, apesar da sua curta estadia no mundo dos vivos. Mas o legado que ele deixou perdurou e perdura para a eternidade. Sei lá, nível de Eddie Van Halen. Aliás, eles chegará agora lá em cima andam a trocar solos. Eles lá em cima, de certeza que. A certeza que lá em cima já inventaram uma maneira nova de tocar guitarra que nós, Não, comuns mortais, ainda não. eu já estou a imaginar o Eddie lá em cima. Randy, olha, também o sol da Eruption. depois o Randy. Eddie, olha, toma aí o sol da Crazy Train. Toma aí o sol da Panamá. Toma aí o sol da Mr. Crowley. E assim, os gajos continuam assim de lá para o outro. E depois começam a trocar. O meu riff é mais fixe que o teu. Não, fiz o riff do Crazy Train. Não, e fiz o riff do Jump. O Jump. Olha só para a minha guitarra aqui. Olha só para a minha. Depois, exatamente. E depois quando eles ficam assim mais vergados, o Jump, ok. E o Eddie vira-se e diz: tu na sequer de avião, Jump de jeito. Isto foi uma piada negra. Foi uma piada negra. Muito negra. É humor negro, claro. É aqui no humor negro a começar aqui. O homem pronto, vocês. Fã de metal que se parece, sabe que o Randy morreu infelizmente num acidente de avião, mas a gente vai falar disso. A gente vai falar disto. Olha, aqui há alguns factos que se encontram online. Um deus da guitarra, como o Randy Rhoads era, só podia nascer num lugar que tinha o nome de santo. Neste caso, Santa Mónica, na Califórnia. Os pais eram professores de música, não é? Este facto vai ter muita influência na vida deles, especialmente a mãe. A mãe acabou por... era professora de música, acabou por fazer uma escola de música e ensinou-lhe teoria musical, não é? Há uma música no Blizzard of Oz, um dos grandes álbuns que ele teve, que é dedicada à mãe dele, Dolores. A música é de 49 segundos, instrumental espetacular, não é? E descobrimos no nosso episódio que fizemos sobre o Blizzard of Oz, que é tocada em D. Em D, Key of D, claro. E pronto, o que é que se passou mais na vida dos primeiros anos da vida do Randy Rhoads? Ele frequentava aulas de música na escola da mãe, começou a ter bandas, não é? Começou a desenvolver a sua aptidão para a guitarra elétrica, não é? Apesar de aprender outros instrumentos, como o piano, não é? Mas por acaso li que há um momento que lhe define um bocado pronto, a vida. Isto são os meandros da internet a falar, não é? Mas um concerto do Godfather of Shock Rock, o grande Alice Cooper, em que ele vai ver esse concerto e vê todo aquele espetáculo do Alice Cooper e diz, tem aquele clique com 16 anos e diz, é isto que eu quero ser. Por acaso eu com 16 anos tive montes de cliques desses. via um concerto dos Metallica, quero ser isto. Via o Quaresma, quer ser futebolista. Mas acho que esse clique só funciona para algumas Robinho, pessoas. Na altura, o Robinho. Quer fazer pedaladas, quer ser jogador de futebol. Mas os cliques só funcionam para algumas pessoas, acho eu. Depois os cliques, depois a gente percebe que há uma coisa no mundo que falha muito, que chama-se dinheiro. Também às vezes não é fácil arranjar guitarras. E talento também. Talento também é uma coisa muito importante. Talento a gente tinha. Claro, não se nota. Não se nota. Bem, Randy Rhoads, como o Zé estava a dizer, tinha a escola a mãe tinha a sua escola de música e o Randy, ela pôs o Randy a estudar música, porque o Randy já em casa, já com os irmãos, já inventava músicas e assim com os irmãos, não é? Eu gostava de ouvir Rolling Stones e Beatles, não é? Era o que havia na altura. Claro.
e ele teve. É engraçado que ele, ele com 7 anos de idade começou a ter as tais aulas de violão clássico lá na escola da mãe. Uma professora chamada Scott Shelby. E não durou muito tempo. A professora chegou ao pé da mãe e disse: Olha, se calhar era melhor eu deixar de dar aulas ao teu filho. E a mãe disse: Ah, mas Se calhar é bem, melhor ele passar a dar aulas para mim. é porque ele toca melhor do que eu. Ele toca melhor do que eu, e Troca, então. troca. E pronto. Portanto, as aulas de violão não deram muito certo, porque eu basicamente não tinha que aprender. Mas é engraçado que ao longo da história a gente vai vendo isto. Ele apesar de ser uma pessoa que sabia tocar muito bem e Prodígio. uma capacidade, uma capacidade criativa enorme, ele ao mesmo tempo ele interessava-se sempre por aprender mais. Uhum. Ele sempre procurou ter aulas de guitarra com outras pessoas. Ele quis aprender piano. Sim. Ou seja, ele não era aquele gajo que sei tocar muito bem, portanto eu não preciso Sim. estar para aqui a coisa, isto sai Sim, naturalmente. queria Ele sempre tentou, evoluir, queria sempre aprender mais, explorar exatamente. outras coisas. É verdade, ele com 16 anos já era um prodígio na guitarra e começou logo a dar aulas lá na escola da mãe até. Aliás, ao que parece, ele teve que concluir os estudos na escola normal, um bocado à pressa, ou um bocado com, não percebi bem, de uma forma qualquer, para conseguir dar aulas lá na escola da mãe. Entretanto, ele e outro amigo, o Garni, criam uma banda que se chama Little Woman. Pronto. Little Woman, que mais tarde convencem um vocalista que é o Kevin DuBrow e o baterista Drew Forsyth e formam essa banda, dão outro nome a essa banda, que são os chamados Quiet Riot, primeira banda a sério do Grand Randy Rhoads, que a meu ver é um nome Mas muito mais correto do isto que Little Woman. se Quiet calhar, Riot. se calhar. Acho que é mais. Acho que é mais E fixe. menos, se fosse hoje em dia era melhor, porque Pois, se desse o nome a uma banda chamada Little Woman, ai, que ele está a dizer. estão a falar Ma- de Anãs, ok. exatamente. Mas só para dizer que o Randy, juntamente com o Garney, eles tornaram-se grandes amigos por serem. Já devem ter visto fotos do Randy e tudo. O homem era pequenino e franzino. E ele já na Uhum. escola era assim. E ele mais o Garney, eles eram parecidos, e então eles eram postos um bocadinho à parte por serem dessa maneira. E o que os fez ainda juntar mais e ainda virarem-se mais para os seus instrumentos e tocarem ainda mais. E pronto, às vezes Pô, às vezes é são isso, a coisas pessoa que identifica-se com só. certas pessoas e é assim que É se verdade. faz as coisas. Depois então eles criaram os Quiet Riot, né? Que também tem. Sim. Não, Os Quiet não é uma Riot banda até bem conhecida. não eram nada silenciosos e tornaram-se Uhum. numa das maiores bandas do circuito de bares de Los Angeles, não é? A guitarra polka, aquela guitarra com as bolinhas que eu não estava a falar no início do Randy Rhoads, ele já usava na altura e já era quase um símbolo da banda. As pessoas até já iam para os concertos vestidas ou a levar coletes com as bolinhas, ou a levar qualquer coisa com bolinhas a simbolizar tanto a guitarra ou como a prestar tributo ao Randy também. Um, e na altura, também foi na altura que tinham tipo uma espécie de rivalidade com os Van Halen, com o Uhum. Edward Van Halen. É, Ou seja, uma espécie de rivalidade de Messi e Ronaldo. é De isso. um lado de Randy, do outro lado Eddie. E que bela rivalidade. Mas voltando só um bocadinho atrás, estavas a falar do Talk Week que ele teve Uhum, quando viu o show do Alice Cooper. Aquilo uhum. era basicamente era numa altura em que havia muitas gravações piratas de concertos ao vivo. O pessoal fazia dinheiro à custa disso, não é? Hoje em dia o pessoal leva o telemóvel e grava de graça. Antigamente o pessoal ao menos tentava ganhar dinheiro. mas, então o Randy punha-se a ver aquilo, gostava, olhava para os guitarristas, via eles a fazerem aqueles bicos de guitarra diferentes, essas coisas assim, e olhava e dizia: Mas eu consigo fazer isso, eu consigo fazer melhor. E foi o tal que o Zé estava a dizer Sim, sim. que levou a E que ele depois, quisesse. mais à frente no som dele, esses licks,
aquela espécie de squeals que é característico do som dele, vai-lhe acompanhar a vida toda e vai influenciar inúmeros guitarristas, e um deles, o Zakk Wylde, a forma de tocar do Zakk Wylde, Exatamente. não totalmente, não é? Mas em parte, há certas partes que lembra aqueles discos até porque ele toca muitas das músicas do Randy Rhoads, mas mesmo assim a forma de tocar lembra muito o Randy Rhoads. A gente esqueceu de dizer no início que a gente está aqui, vocês já sabem como é que é, a gente vai para a frente, vai para trás. Isso não Eh, há. mas ao fim e ao cabo, o Randy inventou, criou um estilo de metal que depois ficou conhecido como metal neoclássico. Mas Devido à devido às sua maneira de influências tocar. dele, não é? Exatamente. E é o que ele influenciou depois, porque, como o Zé estava a dizer, o Zakk Wylde é um exemplo, se calhar, o mais flagrante, mas há muitos exemplos Claro. de muitos guitarristas que são muito influenciados pela maneira de tocar a guitarra do Randy. É verdade. Mas pronto, Bem, estávamos nos Quiet Riot. nos Quiet Riot, eles acabam de lançar 2 álbuns, o Quiet Riot e o Quiet Riot 2. Pronto. Acho que só no Japão, não percebi bem porque é que foi só no Japão, não é? Mas, ao que parece, numa Loud Night Riot, uma noite assim meia esquisita, com muita bebida à mistura, provavelmente o Garni quis andar à pancada com o Randy, ao que parece até aquilo descambou muito, que até queria tipo, matar o vocalista, o Kevin DeBro, e pronto, parece que não se gravava muito, e com isto o Garni acaba por sair da banda, é despedido da banda pelo Randy, e pronto, e a banda começa ali já a dar sinais que se calhar não vai se partir, vai se dissolver. Chega a entrar o Rudy Sarzo, que é uma entidade no baixo, muitos grandes baixo, não é? Na verdade chama-se Rodolfo Maximiliano, pronto, cubano. Mais Mais bonito bonito, que o acho que disseste. era, pronto. Aliás, atualmente ele andou sempre a saltar, ele entrou nos Quiet Riot, mas depois acabou por sair, entrar, mas atualmente é o membro mais antigo dos Quiet Riot, até saltou para bandas como o Ozzy Osbourne, mas já lá vamos. Mas é isso, os Quiet Riot, Não, depois destes 2 primeiros álbuns, começaram a sim. dissolver-se. Essa história que estás a contar é engraçada, que o pessoal costuma-se dizer, o pessoal não sabe bem, não é? Nos Quiet Riot, está a dizer. Os gajos gostam de. Os gajos gostavam de ir para um bar, beber e não sei o quê, mas não, era para engendrar planos para matar os colegas de banda. É assim, é aquele. É, Quando a é, bebida é, é forte, pronto. mas pronto, os Quiet, eu já tinham então o tal sucesso do. Porque há bocadinho estávamos a falar da Polkadot, mas não era só isso, eles usavam as gravatas às bolinhas Pois, não e é? É os. todo um visual, não? E os papilhões também. Opinião. Era assim umas coisas engraçadas. Mas pronto, eu já tinha um sucesso nos Quiet Riot, mas então os Quiet Riot, como o Zé estava a dizer, foram para água abaixo. Foi um motinho que durou pouco. Foi um Se motivo. calhar porque era muito calmo, não é? Era muito silencioso. Era Era. calminho. Mas pronto, Bom, e foram à sua vida, mas na o mesma Randy. altura Exato. havia um senhor do metal, um senhor muito conhecido, muito Gosto de conhecido na animais altura, hoje voadores. Gosto de animais gosta de voadores. animais, principalmente da cabeça, O Prince of Darkness estava a sair tinha saído dos Black Sabbath, não era? Uhum. O Randy, eu ia dizer o Randy Osborne, Randy quase. Osborne. O Ozzy Osbourne saiu dos Black Sabbath e queria montar uma banda a sol, uma banda para mostrar que ele não precisava dos Black Sabbath, não é? Basicamente. E pronto, o pessoal estava ali a montar a banda, a ideia era ser uma banda completamente britânica. Por isso, quando houve aqui a coisa, a opção do Randy, porque houve alguém já não sei se manager, se alguém que estava a ajudar a preparar a banda, que foi à América e
viu o Randy e disse que era uma boa hipótese. O Ozzy não gostou muito porque ele não era, Britânia. que ele não era Havia sempre inglês, não era português. esta rivalidade América, Exatamente. Inglaterra. Mas depois vá decidiu, não é? Aceitou. Pois pá, para já E o resto, Randy. e o resto é história. Também É é. isso. Boa noite. Fiquem ligados, fiquem muito alertas. É isso, malta. Podíamos acabar aqui, mas vamos continuar, porque é isto que a gente faz aqui, é contar, é falar. Exatamente. Pronto, o Randy decidir esta audição com o Titi Ozzy. Não queria bem, não era? No início nem sequer estava muito Mas virado já para aí. estava muito virado, não é? Mas pronto, mas lá foi, não é? E o resto da história, como eu não estava a dizer, mas pronto, a história. O que é que aconteceu? Ele foi lá, a história diz que o Ozzy ouviu um sol do Randy. Enquanto ele aquecia. Enquanto ele aquecia. Não estava ali. Ei, és tu. E ele disse assim: Ei, és tu mesmo. E o Randy disse assim: Mas eu ainda nem toquei. Reza a venda. És tu! Epá, és tu, pronto, fica já tu. Reza à venda. Só pode ser venda, porque isto nunca podia acontecer. O Ozzy estava tão bêbado e tão drogado que pensou que estava a alucinar. Epá, assim, em matéria de alucinogénicos, para mim foi a melhor decisão da vida dele. Sob efeito alucinogénicos. Contratar o Randy na hora. Mas pronto, então o Randy enquanto aquecia, o Ozzy gostou muito, percebeu contigo a técnica e tudo. O Ozzy diz que sim, mas aquilo ainda não tinha ficado bem a 100% e daqui a uns dias eles encontram-se num hotel para o Randy tocar outra vez e aí é que fica tudo decidido. Mas o engraçado desta história toda é que foram 2 encontros e para o Ozzy foi só um. Portanto, aquele encontro de memória. É snifar muitas aranhas, né? É formigas. Formigas. Bem, basicamente o Ozzy estava tão bêbado nos dois encontros que para ele a parte do hotel e a parte aquela que a gente estava a contar, que o Randy enquanto aquecia mostrou os seus dotes, para ele foi tudo no mesmo dia. Portanto, ele na cabeça do Ozzy ele decidiu tudo num dia. Se calhar passou uma semana, mas foi tudo. Não? Mas é isso, o Ozzy estava a criar a sua banda, não é? Com a ajuda da que viria a ser a sua esposa, a Sharon Osbourne, não é? Foram contratar o Randy Rhoads, Bob Daisley, Lee Kerslake, uns quantos, não é? Nesta altura a esposa ainda não era a esposa dele, não é? Ainda não era a esposa, não é? Só... Sharon. Foi a partir daqui também que... Foi a partir daqui que... E criam esta banda e vão lançar um dos maiores álbuns sempre, um dos meus favoritos também, que é o Blizzard of Oz. Blizzard of Oz, pode haver. Deixa-me só dizer antes. Há aqui mais um facto engraçado que eu encontrei. Okay. Só antes disso para o álbum. Sim. Fica tudo combinado na América, não é? Tudo combinadinho. Ficas o nosso guitarrista, não sei o que mais. Vais num aviãozinho para a Inglaterra para a gente começar a tratar de tudo. O Randy chega à Inglaterra, chega ao aeroporto. O que é que o senhor vem fazer? Vem trabalhar, vem para uma banda assim. Não vem porque você ainda tem aquela coisa, aquele visto do trabalho, licença de trabalho. Sim. E ele work permit. Inglaterra, work permit é tramado, sim. Exatamente, não, mas vem tocar para o Ozzy e não vens porque não tens. Mete-lhe numa cela, mas eu tenho direito à sua chamadinha, não sei o que mais. Ele liga para a editora diz: vai já uma pessoa para aí para resolver o assunto, não te preocupes. Pois olha, o nosso amigo Randy passou a noite a tocar viola na cela e no outro dia de manhã foi metido num avião para os Estados Unidos. Porque nunca chegou o homem da editora. Pronto, depois acabou por mais tarde a coisa resolveu-se. O work permit e ele lá voltou para a Inglaterra. Mas foi, ou seja, ele teve. Já viste, tu vais para o teu primeiro dia de emprego e és preso, pumba. Já não vem mais para aqui, meu país da treta.
Se fosse uns tempos atrás, eles planeavam matar alguém. Como no Sei lá. barco, é assim. Exatamente. Mas Mas olha, pronto, estava a falar e do Blizzard, não tu é? estavas a O falar, Blizzard, exatamente. o Blizzard, já fizemos aqui um episódio com o nosso amigo Johnny Coase, em que dissecámos o Blizzard of Oz, no nosso caso era o Blizzard of God. Exatamente. Muito, muito bem explicadinho ali para o nosso amigo Johnny. É um dos grandes álbuns de sempre, não é? Aliás, a história aqui do Blizzard of Oz é que no início até era para ser o nome da banda. Blizzard of Oz. Não era tanto... Exatamente. A banda não nascia chamar Ozzy, não é? Mas Blizzard of Oz era para ser uma banda... Pronto, o nome da banda. Mas acabou por, acho que na gráfica, ou que era... imprimiram as letras em maiores do Ozzy. Pronto, quer dizer, para quem diz, não é? Se calhar de propósito, não é? E ficou Ozzy. Pode haver aqui também alguma referência ao Wizard of Oz. Se calhar, não sabemos, não é? Mas a verdade é que o feiticeiro neste álbum é só um. É o grande Randy Rhoads. É. O feiticeiro aqui é o gajo que chegou ao pé do Ozzy e disse: olha, a maior parte dos álbuns de rock e metal é escrita numa estrutura de A e E. Olha, um gajo que só sabe tocar bateria agora Ou seja, vai tocar. lá em mim. Pronto, é isso. O Zé está aqui para me ajudar, porque senão isto vai ser bem. E ele disse: vamos mudar isso. E então fez o álbum quase todo, nunca no mesmo tom, mas mais na chave D menor, não é assim? Sim, É a chave que abre a porta da rua, não é? Isto tem que ser explicado para o nosso amigo Johnny. Ele é que sabe estas. O Zé sabe um bocadinho de qualquer forma, que o Zé sabe tocar. Mas pronto, foi esta mudança, uma das principais mudanças que fez toda a diferença, não é? Sim. Portanto, o Crazy Train. Inovação é. Este álbum a gente já falámos, que vocês vão. Já não sei qual é que é o número de episódio, vão procurar lá para trás, mas é um álbum que espetacular. Tem os clássicos I Don't Know, Goodbye to Romance, Crazy Train e Mr. Crowley. Só estas duas. Tipo, são os tem a Dee, que é aquele instrumental dedicado à mãe Dolores do Randy. Mas só estas, os Mr. Crowley e Crazy Train, são os clássicos dos clássicos, os maiores clássicos de heavy metal de sempre. E não desfazendo os outros músicos, não é? Mas é qualquer coisa impressionante. Estamos a falar de alguém que era mesmo um prodígio. E só de imaginar o que é que ele podia ter sido, não é? É mind-blowing. Mind-blowing, não é? É exatamente. É de explodir cabeças. É de explodir cabeça, não? O Randy, estavas a falar do Crazy Train. O Crazy Train é só se calhar um dos riffs mais conhecidos do heavy metal de sempre. O Blizzard of Oz foi lançado em 80 e... Não. Ele morre em 82, portanto foi ali no início dos anos 80. Sabes, em datas. Por isso é que já não arrisquei. Na década de 80. No início da década de 80, podemos ser mais precisos. Mas isto tudo para dizer que há mais de 30 anos é um riff que ainda hoje em dia eu acho que mesmo isto é clássico. e portanto quem ouve metal que se parece conhece esta música e ouve vezes sem conta. Quem não ouve metal de certeza que já ouviu em algum lugar isto é um bocadinho como a voz do Bamage Motorhead. Toda a gente conhece a voz do Bamage Motorhead, a voz do agora esqueci o nome dele, mas do vocalista do JCDC, Bon Scott. O Bon Scott ou outro, eu ia dizer o outro, mas não sei. Isto é de fazer. Mas sim, são vozes icónicas que toda a gente conhece só de. Isto é demais. A gente tem pequenos lapsos de memória. Exatamente. É assim,
É ao vivo é assim, é ao vivo é Vivia assim. A coxo, ó, gente, vivia coxo. ao vivo é a cores, Ó, portanto, quem diz não que metiste há, a não preto há e branco? aqui. Se isto fosse tudo feitinho, havia o guião, a gente Ah, sabia pá. tudo. Mas não é. Mas Já, pronto. já me perdi. ah, Onde é que a gente ia? não, a gente ia Crazy Train. na, neva- Crazy. na nevasca de Oz. Na Blizzard. É Mas verdade, olha, ele não já disse isto mais que uma vez. Para mim, Randy Rhoads, ao nível de Jimi Hendrix mesmo, ao nível de Eddie Van Halen, pelo menos para mim, pelo menos como toca, não é? E, epá, com estas influências clássicas de Beethoven, Chopin, não sei o quê, todos estes grandes compositores clássicos, o eles virtuosismo de dizem, Randy Rhoads para mim é esta, espetacular. esta, esta, história esta história de usar a escala menor. ah, Isto agora, esta parte é vida. É uma. Eu vi que não foi o uso da escala no Crazy Train de escala menor. Não era visto uma coisa assim tão inovadora desde cenas que o Richie Blackmore fazia com os Deep Purple. Imagina só. Richie Blackmore, que sempre foi conhecido por também ser Era um também grande. uma das influências dele, era o Richie Blackmore e o Michael Exata- Schenker. Exatamente. Era das Exatamente. influências Portanto, do Randy. exatamente. Portanto, por aí também se nota que isto foi basicamente o Randy foi uma almofada de ar fresco já na época. É verdade. E Uma Blizzard. Uma Blizzard. uma Blizzard, exatamente. uh, epá, falo aqui que o Crazy Train ficou no 51º lugar na lista de 100 maiores músicas de guitarra de todos os tempos da Rolling Stone. Para mim está bem Muito para mais lá para baixo. cima. Muito para baixo, mas Mas, pronto. mas pronto. Mas pronto. Para além do Blizzard of Oz, ele ainda faz outro álbum Claro. com o Ozzy, Com Madman. que é o Diário Diary of do Madman. Maluco. Exatamente. Diário do O Maluco. Diário do Maluco, que basicamente Ah, é um dia na vida do Ozzy. um dia na vida do Ozzy. Não, grande álbum também. Tem o Over the Mountain, tem Flying High Again também. Pronto, é a história da vida do Ozzy. Já sabe, não é? Isto foi em 1981 e em 1981 a gente fazendo as nossas já famosas analogias com o futebol, ele foi o Golden Boy de 1981. Golden Boy, exatamente. Recebeu o prémio. Ele foi o melhor, Só considerado o prémios, melhor não é? melhor novo talento em 1981, que era feito pela revista Guitar Player. Claro. E foi eleito o melhor guitarrista de heavy metal pelos leitores da revista Sounds do Reino Unido. O homem basicamente tinha um ano ou dois de carreira a sério. Quer dizer, os Red Red já era, mas mesmo fazendo coisas diferentes e tudo. Sim. E já estava a ganhar prémios. Claro. E também com o Ozzy por trás, apesar de tudo, não é? Dá sempre outra notoriedade do que o Kevin DuBrow. Mas foi também uma obra-prima, Diary of a Bandman. O Randy é isto, era só receber prémios. E por acaso há uma cena interessante, uma coisa que eu li também, um comentário do Ozzy desta altura, do Diary of a Madman. Para já, a banda do Ozzy estava um bocadinho como os Quiet Riot, também estava cada um aí para o seu lado. É nesta altura que também entra o Rudy Sarzo no Ozzy, na banda do Ozzy. Mas um comentário que eu li do Ozzy foi que ele disse que na altura o Randy já dizia que aquilo que estavas a falar no início, que ele queria aprender mais coisas. Então ele diz que provavelmente iria tirar um tempo para ir aprender a fazer um curso de música na UCLA. Fazer música. E que não se via a fazer muito mais tempo. Queria dar um tempo ao metal, ao rock, não é? Queria tirar. E por acaso, isto deve ser mesmo. Imaginando que o Randy continuasse a viver, provavelmente ele não ia continuar no Ozzy. Ia sair do Ozzy e um bocadinho se calhar como o Michael Schenker, um bocadinho fazendo aqui um paralelismo um bocado meio rebuscado, mas se calhar como o Marty Friedman, tipo, sai dos Megadeth e vai procurar outras vertentes, outros sons, outras coisas, porque não queria ficar tão fechado. Pronto, a gente sabe, não é? Mas
tão fechado naquela caixa Ozzy, na É caixa dos verdade. morcegos. Perdia-se aqui um. Ou seja, a gente gosta de pensar que ele ia continuar a fazer música Sim. e ainda hoje em dia ia estar sempre que lançasse um álbum a mostrar coisas espetaculares e novas. Mas se calhar era um bocadinho isso, se calhar ia acabar por se retirar um bocado porque pelo que se entende, sempre que havia aqui umas. Eu gostava muito de tocar guitarra, mas aquela história toda à volta, as polémicas dos bastidores, as brigas das bandas Não, dentro da própria banda, e isso eu não era muito disso, e isso fazia-lhe um bocado de querer pôr-se de parte e tudo. E se calhar era um bocadinho como o Zé está a dizer, se calhar ia ser hoje em dia um bocadinho a Marty Friedman. é. Eu acho que sim, eu acho É que isso. ia para um Japão, para um sítio qualquer. Não, talvez não, mas de certeza Uma de Índia. certeza que ias, na Índia, por exemplo, não é? Os Beatles foram os Beatles e outras bandas, não é? Uhum. Houve uma altura que só iam para a Índia para, sei lá. Mas sim, eu seria uma pessoa que iria explorar outras formas. eh, epá, é isso. Ao nível de Eddie Van Halen e Jimi Hendrix, Randy Rhoads. Até porque depois, na altura da sua morte, ele já tinha decidido que pelo menos durante uns tempos ia sair da banda. Sim, é isso, é Eh, certeza Ele não absoluta estava que muito bom. é. Era muito problema atrás de problema por causa da história de brigas por causa de royalties e não sei o quê. Isso é Uhum. sempre o problema quando se É, começa a ganhar quando muito começa dinheiro. o dinheiro é tramado. É. Ele tinha o Randy, se calhar é que aguentou. O Randy e a Sharon, se calhar foram. Por isso é que ainda hoje em dia, se vocês procurarem, há um vídeo isto foi o ano passado, se não me engano, no YouTube, em que pela primeira vez levaram o Ozzy a um estúdio e pela primeira vez isolaram o som, só a guitarra da A música primeira Crazy vez Train. que ele ouviu som, talvez, mesmo. sem, Exatamente, sem isso mesmo. alucinógenos. E como vocês já sabem, o Ozzy já está um bocadinho debutado e o Ozzy está sentado na cadeira e a partir do momento que toca é impressionante, a partir do momento que o solo começa, ele levanta-se. Mas levanta-se tipo num sinal de respeito. É É só vendo arrepiante, não mesmo, é? É mas arrepiante mesmo. arrepia um bocadinho. E, É. ou seja, eles tinham uma relação muito boa. E eu estava a dizer que tanto o Randy como a Sharon, se calhar foram as pessoas que ajudaram muito, principalmente a Sharon, não é? Mas que ajudaram muito ao Ozzy chegar ao. Está vivo, Onde está basicamente, hoje, hoje em dia. exatamente. Exatamente. Porque o Não, homem. certeza absoluta. Muitos dos problemas do Randy com o Osborne era mesmo isso, era estar sempre a tentar que ele deixasse as drogas e o álcool, e também foi uma das razões que na altura ele estava a fazer sair da banda, porque o Ozzy tinha uma vida um Um bocado bocadinho. complicada, né? Só um bocadinho, sim. E, eh, e depois era assim, o Ozzy, o Randy estava a vir para tocar. O Randy basicamente era um músico, eu queria era tocar, eu não queria mais Sim. nada na vida. E o Ozzy cancelava shows de um momento para o outro porque estava todo Sex, despachado. drugs and rock and roll. Era. Exatamente. E o Rhodes ficou um bocado farto disso. Uh, mas pronto, isto. O que fez mesmo o Randy ficava chato com isso tudo é que ele tocava na banda do Ozzy, tinha as suas músicas, já tinha 2 álbuns lançados. E o que é que a editora decide fazer para ganhar dinheiro? Decide que o Ozzy tinha que lançar um álbum ao vivo, eh, só a tocar músicas de Black Sabbath. Pronto, estragou tudo. Pronto. Não é? Para. Quer dizer, ele sai da banda e dali uns tempos tem que gravar, já tendo 2 álbuns. Isto é mesmo, vê-se mesmo que é daquelas decisões só mesmo para ganhar dinheiro. Sim. É, Sim, e é isso. pronto. E depois isso influencia, claro. Influencia também sempre ali um bocadinho. Olha, Basicamente estás a pedir a um gajo que inovou tanto e fez tantos sucessos tocar músicas de para outras pessoas. ir tocar covers, basicamente é isso. É. Não E era. Mexe, mexe. E mexe. o que é que eu ia dizer? Falando só aqui de. Estava a falar do Eddie Van Halen, tem uma guitarra muito conhecida. Uma das guitarras muito conhecidas, que é a Frankenstrat. Mas o Randy também. É o que a gente estava a dizer. No início, cada um mostra a sua guitarra.
E o Randy tinha duas muito famosas. Vamos aqui falar só dessas duas antes de... vamos falar da Jackson. Aliás, vamos falar de... Primeiro é a Carl Sandoval Polka Dot Flying V, claro. Que era a tal... Já falámos aqui durante o episódio todo, que é aquela guitarra que tem as bolinhas, não é? Foi criada pelo Carl Sandoval. Que era um luthier, um fabricante de guitarras, não é? Que fez esta guitarra especificamente para ele. Ele é que solicitou este acabamento com as bolinhas, aquele formato, aquele toquezinho, tipo clássico, não é? Mas o formato do headstock cá em cima, diferente, já tinha tipo em bico, assim. E espetacular, uma guitarra muito famosa e só pode estar. É daquelas que quando a vês só associas uma pessoa. Exatamente como quando o Zakk Wylde que fez aquela guitarra em espiral, como só podes associar ao Zakk Wylde. Há certos instrumentos que não podem ser tocados por outras pessoas, sequer, porque... Ele depois ainda tem mais, não é? Desculpa, diz isso. Sim. Não, continua. Eu tenho a White Concord e a... Exatamente. E a outra, eu concordo branca e eu concordo preta, pronto. São as guitarras Flying V, mas que em vez de ser uma Flying V normal, em que as duas pontas são equidistantes, não é? Uma ponta é mais pequenina. Agora estou a fazer aqui uns desenhos. É isso, parecia que estávamos numa aula de geometria agora. É verdade. Mas pronto, e ele deixa legado na forma de tocar e também nas guitarras, não é? Muita gente usa essa... Estas que são as Concorde foram as primeiras que foram feitas em colaboração com Grover Jackson, fundador das guitarras Jackson, e atualmente estas guitarras chamam-se Jackson Randy Rhoads. Pronto. Então muita gente utiliza, já vimos Dave Mustaine utilizar e tudo, e espetacular, guitarras lindas, as duas, tanto uma como a outra. Mas estas segundas são utilizadas por mais pessoas. A outra, que tem as bolinhas, não é utilizada por mais ninguém. É isto. E em 1982 ele faz o último concerto com o Ozzy no Rock Super Bowl 14. Claro. E é engraçado e não é engraçado. Aquelas conversas aquelas curiosidades. Basicamente a última coisa que o Randy disse ao Ozzy, mais uma vez estava vexado com os hábitos dele e tudo, e o Randy vira-se para o Ozzy e diz: um dia destes vais-te matar. E pronto, mal sabia ele que havia há uns tempos, poucas horas, infelizmente ia ser ele que ia. É verdade. Eles iam no autocarro, pararam na Flórida para consertar o ar-condicionado do autocarro, estavam lá parados e houve um amigo que se chamou que sabia voar, não é? Ao que parece aquilo pararam lá num rancho, não é? Num ranchozinho, estavam nesta tour, não é? De autocarro, não é? Pararam, iam passar lá à noite, enquanto arranjavam, não é? Mas só que nesse rancho havia uma avioneta. E um dos condutores do autocarro sabia conduzir avionetas. Pronto, começou lá a dar umas voltas com o pessoal e começou a fazer voos rasantes ao autocarro. Um bocadinho brincadeira, não é? Para acordar alguém da banda que estava lá a dormir. Exatamente. Aquelas brincadeiras espetaculares. Para acordar, olha, estava o Ozzy, é que aquilo ainda podia ter sido muito pior, e foi pior, mas podia ter sido uma coisa ainda. O Ozzy, estava o baixistas, tinha tudo dentro do autocarro, tudo a dormir, e eles estavam a dar essas voltas. O Randy, por acaso até tinha medo de andar de avião, não era uma das coisas mais que ele gostava mais, mas ele gostava de tirar fotografias, então ele queria tirar fotografias aéreas. Para mandar à mãe, acho que era para mandar à mãe até. Então, lá, tenta convencer o Rudy Sarzo para ir no avião. O Rudy Sarzo diz não, quer dormir, e vai dormir. E vai ele no avião.
E então eles começam a dar voltas, e num desses voos rasantes ao autocarro, a asa bate no autocarro e o avião despenha-se. E isto morre. Morre só. É que morre só acho que só morre o Randy. Não, Nem morre sei. tudo, Morre tudo, pronto. morre tudo. O avião incendeia, aquilo desfaz-se em mil bocados, o avião incendeia-se, até porque depois o próprio Randy só conseguiram reconhecê-lo por ADN pelos dentes, porque ele ficou. Imagina só. Eu vi. Há um membro que sai do autocarro e viu, e ele diz que viu o Randy, parecia que vinha numa discussão com o piloto. Provavelmente não estava a gostar muito daqueles voos rasantes, e a verdade é que o avião bate com a asa no autocarro, parte um bocado do autocarro, mas felizmente Sim. para os que estavam no autocarro não. Ozzy. não Por acaso o Ozzy depois teve que depor, dá a sua. E acho que ele fala nisso que estavam dentro do autocarro e diz. De repente aquilo estala tudo saem todos do autocarro, e depois, mas depois o discurso dele também é um bocado. É a Ozzy, não é? É tipo um bocado esquisito. Porque ele não sabe, mas é normal, ninguém sabe o que é que se passou. Tipo, estava dentro do autocarro, leva com um avião em cima. E pronto, basicamente foi aí, infelizmente, a partir daí morre 26 anos. Né? 26 anos um dos melhores guitarristas de sempre, que apesar de ter morrido tão cedo, continua a ser um dos melhores guitarristas de sempre. E é isso. Infelizmente perdeu-se por causa de uma brincadeira estúpida. Perdeu-se. Houve vidas que se perderam. Perdeu-se aqui o Grand Randy Rhoads, que tinha tudo para ainda hoje em dia estar aí a dar cartas. E foi isso. Foi uma das coisas que depois, mais tarde, o Ozzy já admitiu que fez, ele juntamente com a ajuda da sua esposa, mas fez com que ele começasse a ter um bocadinho mais de cabecinha para ver se. E foi até hoje é das pessoas que o Ozzy mais ainda idolatra e percebe-se que ele tem um respeito enorme por ele. Há a história do funeral dele. No funeral dele, quem levou o caixão, um deles era o Ozzy, era o Rudy Sarzo, e eles é que transportaram o caixão do Randy Rhoads. E dentro do caixão há esta história que o Ozzy colocou lá uma das fotos mais icónicas de sempre deles, que é ele a pegar no Randy Rhoads. Pega assim no gajo. E esta foto está lá dentro. E realmente era uma dupla espetacular. E o Randy Rhoads era admirado por todos, mesmo na altura, mesmo Eddie Van Halen, mesmo todos na altura, era um deus da guitarra e continua a ser. E uma coisa curiosa é que na lápide dele tem uma coisa muito simples que diz assim: uma inspiração para os mais jovens. Mais simples que isto não existe. E realmente é o que é o Randy Rhoads. Ainda há malta hoje, jovens, pessoal, rapazes novos, raparigas, sei lá, que ouvem os solos do Randy Rhoads e sentem-se inspirados. Exato, ele pode ser sempre considerado um exemplo para tudo. Ele era aquele exemplo da estrela de rock que não bebia, não usava drogas, simplesmente vivia para a música e vivia sempre numa de aprender, sempre de querer saber mais e mostrar mais e criar novas coisas para dar ao mundo. E estas mentes, estas pessoas assim, para mim são um exemplo muito, muito grande. E pronto. Acho que chegamos ao fim do nosso episódio de tributo de Randy Rhoads, Deus da guitarra. Vamos guardar agora a nossa guitarra Wish, deve estar por aqui, está em chão. Dizia eu para ir em paz à sua vida, senão fica aí preso no hangar. Fica aqui preso no hangar. É melhor não, é melhor deixa andar. Exatamente. E pronto. O Zé um dia depois gostado, chegava aí à garagem e tinha um
Não, guitarra a não, tocar não. sozinho. Aqui só ficam aqui durante o tempo do episódio. Depois vão à sua vida, que não quero aqui cá espíritos aqui dentro. Espero que tenham É gostado aí isso, do episódio. Continuem é verdade. aí, ouçam esta semana o Grand Randy Rhodes. Ouçam, olha, vão ouvir aquele nosso episódio do Blizzard of COD. É Muita isso. Ainda dissecação lá. sem vídeo, Sem mas vídeo. com ótimo som. Ótimo. Por acaso, não sei, deve ser ótimo. É ótimo. E é assim, vocês já sabem, estamos aqui agora também em vídeo. Deem like, não é? É aquela parte que tem que se dizer sempre, não é? Deem like no nosso, Subscrevam no nosso canal. subscrevam o nosso canal e já sabem, partilhem, Canal do passem a Metal. palavra, a gente O canal da Mancha. canal do Isto é Metal, o canal da Mancha Negra. exatamente. E, e é isso, pessoal, já sabem, a gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, está no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tudo o que acaba em cast, a gente está lá. Portanto, já sabem, para a semana temos coisa boa, preparem-se para ver aqui um regresso O Return. Return of the Batman. Return of the Mike Man. Mike Man. Que a gente já vai, o Zé já vai buscar, o Zé tem ali no fundo da sua garagem uma lanterna com um morcego, mas não é aquele morcego do Batman, é aquele morcego do Valência, do Clube de Futebol Valência, que é para apontar, e o Mike vai assim na rua e diz: ei, vamos chamar. Ele pega na guitarra e ala. E vocês pela primeira vez vão ver o Roda Amp, como é que funciona aqui em direto, ali com aquele cadrozinho que o Zé tem ao seu lado. E para vocês verem, ele ainda está escrito do último Roda Amp e vai ser uma coisa, e vai ser engraçado. Ele vai tirar aquele cascal de Sporting que está ali a sujar um bocadinho. Mas pronto, vai ser engraçado. E o nosso amigo Michael, vocês já sabem que toca guitarra quase aqui como o Randy. Portanto, vocês vão ver muita guitarrada boa. Já sabem, é só esperar para a semana. Para a semana a gente está cá outra vez. E vamos meter no forno, temperatura 666. Já sabem como é que é. Para a semana estamos cá e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleros.